Era só para lhe dizer que o senhor continua a justificar a confusão entre uma resolução do Conselho de Ministros com um PowerPoint daquelas sessões de propaganda que os senhores vão fazendo, porque senão não escreviam aquilo que escreveram em resoluções do Conselho de Ministros. Uma segunda questão, e eu agora percebo porque é que não é praticamente abordado o problema das centrais de ciclo combinado a gás natural na estratégia da energia que apresentaram. Mas, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro, houve concursos. Há um conjunto de empresas, a Iberdrola, a Galp, a Endesa, foram a esses concursos públicos. O Estado assinou contratos com essas empresas. Elas não cumpriram. O que é que os senhores fazem? Vão caçar as licenças? Como é que vão indemnizar o Estado dessas empresas? Eu gostaria que os senhores me esclarecessem sobre esta questão. Aparentemente, isto não tem sentido. Sr. Ministro, o Sr. Ministro veio abordar, para lá deste problema muito importante, da estatização, da nacionalização e do comando dos setores estratégicos, falar da eficiência dos monopólios públicos versus a eficiência dos monopólios privados. Ó, Sr. Ministro, isto é, podíamos falar da eficiência dos mercados. É uma frase feita de um discurso neoliberal, bem conhecido, sem qualquer sustentação na economia real. Ó, Sr. Ministro, fale-me da eficiência da Caixa Geral de Depósitos versus outros bancos privados em Portugal. Fale-me, diga-me alguma coisa. Diga-me alguma coisa, ou então já privatizaram a Caixa Geral de Depósitos sem nós sabermos. O Sr. Ministro sabe que as empresas do setor público têm outra lógica e devem ter outros objetivos que não propriamente as dos setores privados. Mas há uma coisa que permitem, do ponto de vista de instrumentos, dos tais instrumentos de intervenção, do ponto de vista económico. Olha, por exemplo, na matéria de preços da energia, o Governo tinha uma capacidade de intervir que hoje não tem. Ou então, diga-nos lá como é que vai intervir. Ou, relativamente aos gestores, aos vencimentos dos gestores, era uma evidência que aqueles vencimentos e aqueles bónus não iriam para a frente com, supomos nós, com o Estado, com uma maioria de capital. Pelo menos com a maioria de capital. Que os senhores abdicam, inclusive em situações que são monopólio natural, absoluto, como é o caso da REN ou da ANA. Sr. Ministro, voltando agora aos temas já desta segunda audição, eu gostaria de lhe colocar algumas questões bem concretas ligadas com a resposta do Governo a questionamentos por escrito, a vulgar pergunta, dos grupos parlamentares. Para continuar a insistir, uma questão que já levantei numa última audição, continua o Ministério da Economia sem responder a um conjunto significativo de perguntas, por exemplo, da avaliação dos programas de apoio às empresas, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro, pelo menos relativamente a uma, não fala em participação empresarial, porque em diversos debates, que é têxtil, em sucessivos debates, aqui assim nesta casa, foi mostrado que os senhores, depois de uma primeira reunião, abandonaram completamente qualquer participação da generalidade das associações empresariais do setor. O Sr. Secretário de Estado, aliás, assistiu aí a algumas dessas reuniões. Mas para lá desta resposta a estas perguntas sobre a avaliação destes programas, o Sr. Ministro, por exemplo, não me responde a uma informação sobre o Fundo de Apoio, de Reabilitação e Modernização Empresarial, uma pergunta que está feita desde novembro de 2009. O simples pedido de um programa piloto, que pelos vistos o Sr. Governador Civil terá mandado para o Ministério da Economia, não é possível a gente saber qual é, ou então aquilo é uma aldrabice publicitária mediática, Sr. Ministro. Mas depois desta questão, eu gostava de lhe colocar outro tipo de problema do ponto de vista das perguntas, que é o tipo de resposta que se dão às perguntas. E começo por colocar-lhe duas questões, uma de uma situação bem concreta, ligada com um problema de um cidadão, por acaso do Distrito de Braga, com o ruído provocado por uma empresa, em que os senhores me respondem e fazem uma primeira resposta, a segunda continua à espera há meses, em que fazem estas coisas espantosas. Assinalam como falso o teste do queixoso, valida como autêntico e adequado o teste da empresa, ignora pura e simplesmente a existência de um teste de técnicos da própria Direção Regional de Economia do Norte. É obra, um tipo de resposta desta, espero que rapidamente me esclareçam como é possível que me seja dada esta resposta. A segunda é a resposta relativamente
aos apoios seguidos pela ICEP. Sr. Ministro, houve uma questão que também já outro dia abordámos. Os senhores não leram o relatório do Tribunal de Contas, onde analisa o acompanhamento dos apoios da ICEP e do próprio IAPMEI, porque se tivessem lido, não me tinham dito que a ICEP acompanha anualmente, faz anualmente um controle dos investimentos feitos. Não diz, porque diz lá exatamente o contrário. O relatório do Tribunal de Contas diz exatamente o contrário disso. Critica a ICEP e o APMEI de não o fazerem. Em segundo lugar, eu peço o valor dos incentivos, benefícios fiscais e apoios financeiros, e não tenho nenhum. Se o Sr. Ministro tiver dúvidas, eu dou-lhe aqui a resposta que me der. Tem uma segunda volta. Eu vou acabar, Sr. Presidente. Deixe-me acabar esta questão. Uma terceira é o caso da Bosch, em Braga, em que o senhor me vem dizer que a empresa tem cumprido em matéria de cumprimento de postos de trabalho a que se tinha obrigado. O senhor, em primeiro lugar, nega uma resposta que, como o Ministro do Trabalho me tinha dado o ano passado, em que avaliava uma redução de postos de trabalho, e nega a própria realidade de uma empresa que tem baixado, desde a data do incentivo, à média de 60 a 80 postos de trabalho permanentes todos os anos.